maio de 2024. Como eu disse antes de ir para o intervalo, né, hoje de forma excepcional, nesta quarta-feira, vamos trazer aqui todas as dúvidas e orientações para você em relação à gestão de condomínios, viu? Se você tem alguma dúvida nessa área, o momento é esse, né? Como acontece todas as semanas, o Bom Dia Divinópolis sempre traz aqui uma dica, uma orientação importante para você. Inclusive, eu sempre reforço que o nosso WhatsApp fica liberado. 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta, porque o Túlio Coutinho está comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM para poder responder você, para trazer para você a dica, orientação adequada, né? Meu bom dia, viu, Túlio? Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Né? Estamos aqui, né, excepcionalmente nessa quarta-feira para tirar as dúvidas do pessoal e vão participar, que é importante para todo mundo aí sanar as dúvidas. Como eu disse, né, é extremamente importante a sua participação. Nosso WhatsApp está liberado, 32220001, 32220001. É o telefone que você pode encaminhar aí a sua dúvida, a sua pergunta, porque nós vamos responder você. Inclusive, eu queria até começar, né, antes de responder diretamente as perguntas, né, para convidar o Túlio a falar de novo quais são hoje os principais desafios na gestão de um condomínio. É sempre bom a gente esclarecer isso, né? Até mesmo para mostrar a importância deste apoio, deste amparo que a RAC Gestão, por exemplo, traz para quem tem essa tarefa. Justamente. Vamos lá. O maior desafio da administração condominial é conciliar. Conciliar costumes, conciliar culturas, conciliar, né, rotinas diferentes, pensamentos diferentes. Então, quando um condomínio vem com 20 pensamentos diferentes, 20 rotinas diferentes, 20 culturas diferentes, onde a gente precisa, né, conciliar todas essas diferenças, que é normal, né, de acontecer em todos os lugares, há essas diferenças, e conciliar numa regra e num convívio. Então, esse é o nosso maior desafio, né? E que lá a gente precisa ter um jogo de cintura, escutar um lado, escutar o outro, mas o nosso maior desafio é conciliar isso aí, pensamentos diferentes, né? E saber mediar aí que tanto o lado B e o lado A saiam satisfeitos e concordem, né, com... Nem sempre, né, a gente consegue deixar ambos satisfeitos. A gente tem que basear ali pelas regras, pelas leis condominiais lá, mas o jogo de cintura, igual a gente sempre fala aqui, a gente precisa ter para que todos os lados, né, saiam satisfeitos e a gente concilia e todo mundo, né, tem esse convívio mais harmônico, né, e satisfeito. Gente, se você tem conflito, divergência dentro da família, Exatamente. da própria casa, imagina num local onde você tem várias famílias juntas. E é exatamente isso, porque... Tem que ter o bom senso sempre. Tem que ter o bom senso, porque o pessoal, né, a gente tem um costume, né, lá em casa eu tenho um costume, eu sei que meu vizinho de lado, ele tem outro costume, né, eu já sou casado, tenho filho, então acaba que a gente dorme mais cedo, e o meu vizinho é solteiro do lado. Então, eu sei que vai ter algum final de semana que ele vai receber uma visita e vai passar um pouquinho. Mas se eu ficar sempre no pé dele, ali, ele passou um pouquinho só, então vamos ter um joguinho de cintura ali, tá? Agora, se for uma coisa frequente, aí não. Aí acaba atrapalhando mesmo. Então é isso aí, né? Conciliar esses dois hábitos, né? Que convivem juntos para a gente ter uma administração mais sólida e mais harmônica também. É por isso que a gente traz sempre a participação do Túlio aqui para responder as suas dúvidas. Nosso telefone está na tela, 32220001, 32220001. Inclusive, eu já recebi aqui a pergunta da Laura. Ela quer saber o seguinte, como cobrar valor diferenciado da taxa de condomínio das coberturas? Ela está dizendo que até o momento está sendo cobrado valores iguais para todos os apartamentos. A mudança da receita né, condominial, ela tem que ser discutida em assembleia. Né? Então, o síndico aí do seu prédio, Laura, ele precisa contatar, né, a administradora, convocar uma assembleia e colocar esse tema em pauta. Então, a gente coloca em pauta, aí os presentes conseguem fazer essa alteração. Mas tem que atentar aí à convenção do seu condomínio e tudo mais, para ver como que lá determina essas divisões. Porém, uma assembleia a gente consegue modificar aí.
tá? Realmente tem condomínios aí que a cobertura paga um pouco mais, porque hoje em dia, né, as construtoras já são obrigadas a colocar o hidrômetro individual para cada apartamento, mas só que os prédios mais antigos ainda a água é unificada. Então, um dos principais motivos, né, que a gente tem hoje da cobertura pagar um fracionamento aí maior, principalmente por causa da água, né? Então, tem como, mas tem que ser tudo em assembleia e discutido para ficar tudo registrado em ata e o condomínio conseguir aí fazer essa alteração. Inclusive, em relação aí o que a gente estava falando anteriormente, os desafios, tem até uma pergunta aqui do Nivaldo, né, lá do bairro Santa Clara, mais ou menos em relação a isso, né? Dúvidas, reclamações, sugestões precisam ser levadas para o síndico ou direto para a administradora? Ótima pergunta. Isso aqui, em Divinópolis, a gente tem um certo costume de achar que a administradora, ela pega e resolve tudo sem o consentimento de ninguém. Pessoal, o representante do condomínio é o síndico. Então, para uma comunicação mais clara e efetiva, seria melhor você passar as dúvidas, reclamações para o síndico e o síndico reportar à administradora. Porém, o correto seria isso. Mas a gente tem um canal de comunicação lá dentro que são para todos os condôminos, né? Mas pode passar para a administradora está aberta a receber essas reclamações, esses problemas, soluções, feedbacks, porém, a administradora ela não pode tomar nenhuma atitude sem o consentimento do síndico. Então, um exemplo, o portão estraga. Você pode passar para a administradora, mas a administradora vai lá e faz orçamento, pede o aval do síndico, com isso com o aval do síndico, o síndico liberando, a gente faz, né? Se o síndico não liberar, ele achar caro ou achar que não tem necessidade de fazer aquele serviço, aquela prestação, a gente tem que acatar o que o síndico falou. Pode mandar, mas infelizmente a gente não consegue, né? Infelizmente ou felizmente, a gente não consegue realizar coisas sem o aval do síndico, sem o representante. Porque o dinheiro é do condomínio e quem autoriza ou não a saída do dinheiro ou do investimento é o síndico e os condôminos, independente aí do gasto. Eu tenho aqui outra dúvida, ela até pediu para não se identificar, não tem problema, ela está dizendo que mora de aluguel, né? E tudo lá é motivo de reclamação. Ela está dizendo que paga o condomínio. Ela está dizendo que, por último agora, foi colocado um cadeado na mangueira de água da garagem. Ela está dizendo que ninguém usa para lavar o carro, mas achou um exagero. Aí ela quer saber se isso pode gerar uma quebra de contrato. Não, quebra de contrato não, né? Mas eu gosto dessas aberturas assim, para a gente já vir aqui com as dúvidas, porque isso, pessoal, é a nossa rotina. Então, acaba que chega muito dessas dúvidas assim para nós. Quebra de contrato, não. Isso é uma coisa assim da área comum, então você tem um contrato com a área privativa do condomínio, então não tem nada correlacionado. Tem que ver o motivo de ter colocado esse cadeado. Foi de uma ação sem comunicação, não foi uma coisa colocada para todos, um acordo nem entre a maioria para fazer isso, se estava tendo um desperdício, um uso inadequado, ou se foi uma pessoa autoritária que foi lá e fez, porque né, a gente tem pessoas aí que se intitula o dono do condomínio e sai fazendo tudo que vier na cabeça. Pessoal, área comum é área de todo mundo, né? Então, tudo que acontece, né, nas áreas comuns tem que ser comunicado, né? Então, a gente tem que ver aí o motivo desse cadeado. Se foi de uma ação sem comunicação, sem nada, a pessoa foi lá e fez. Não pode. Agora, se houve uma comunicação, a gente tem que ver o motivo e, se estiver desagradando a maioria do pessoal, tem que levar para a Assembleia para ver, né, o que a gente vai concluir aí sobre esse cadeado. Mas não incide nada em aluguel, porque aluguel do apartamento é uma coisa, as áreas comuns e o condomínio é outra. Eu tenho a dúvida do Giovanni, pode trazer a dúvida do Giovanni. Bom dia, Fabiano. Aqui é o Giovanni do bairro Marajó.
pergunta que eu quero fazer é o seguinte, que aqui no Recanto do Bosque temos um apartamento aqui e a gente paga o seguro, entendeu? E agora o condomínio tá cobrando de nós que teve um muro que caiu aqui e o condomínio tá cobrando isso do pessoal, sendo que tem seguro. Que procedimento a gente tem que fazer nisso aí? É Reginaldo? Giovanni. Giovanni, a gente tem que ver o motivo desse muro cair. A gente tem que ver quando o condomínio, quando o administrador ou o síndico fez a contratação do seu seguro, a cobertura que foi feita para esse seguro. Então, a gente precisa primeiro identificar a causa, né? Se o condomínio é mais novo, pode ser algum efeito estrutural, aí tem que ser avaliado. Então, a gente tem que investigar, eu aconselho vocês, né, chamar um engenheiro, investigar aí a causa, por que esse muro caiu, para ver o que a gente pode conseguir aí, né? Há condições, sim, do seguro pagar, mas a gente tem que ver também o que foi contratado por esse seguro. Flaviano, vale ressaltar também que tem muitas dúvidas sobre o seguro de apartamento e o seguro obrigatório condominial. São diferentes também. Se você tem o seguro do seu apartamento, ele só assegura o seu apartamento. E tem que ver se o condomínio tem o seguro das áreas comuns, né, que é obrigatório, porque o seguro do seu apartamento, ele não cobre do seguro das áreas comuns condominiais. Então, quando a gente manda o boleto do condomínio, tem muita gente que fala assim: ô Túlio, vocês estão mandando aí mais um seguro para a gente? Eu já pago lá na imobiliária um seguro do meu apartamento e agora tem mais outro? São diferentes. Tem condomínio que assegura, tem seguro que assegura os apartamentos e o que a gente faz é para as áreas comuns. Então, Giovanni, olha aí, procure saber o que aconteceu, né? Por que esse muro caiu e procure saber aí na sua administradora sobre a apólice desse seguro. Porque aí na apólice você vê se esse muro, né, se desabamento está sendo coberto ou não pela seguradora. Eu tenho outra dúvida, que é a dúvida da Nadir. Muito obrigado, viu, Nadir, pela participação. Ela está pedindo para você explicar, Túlio, a diferença entre fundo de caixa e fundo de reserva. Ótimo, vamos lá. Né, essa aí já foi no nosso primeiro dia, mas sempre há essas dúvidas. Nadir, fundo de caixa, ele é para fundo de manutenções. Então, se hoje você é inquilino aí no seu condomínio, a luz queimou, então é uma manutenção. Né? A gente precisa, a administradora ou o síndico vai lá trocar, foi um desgaste de uso. Então, o fundo de caixa, eles são manutenções corriqueiras, né? O portão estragou, precisa um prestador ir lá dar uma manutenção para voltar a funcionar. Interfone estragou. Isso aí são fundos de caixa onde os moradores, né, arcam com ele, sendo proprietário ou inquilino, quem está morando paga esse fundo de caixa. Ah, Túlio, mas eu sou proprietário, mas não tem ninguém morando lá. Você sendo proprietário, você tem que arcar porque são manutenções do seu bem. Né? E o fundo de reserva é fundo onde somente o proprietário arca. Tá, pessoal? Ficar atento em relação a isso, que é um fundo de investimento. Então, um exemplo, o condomínio aí não tem câmeras. A gente faz uma assembleia lá, decide o melhor orçamento e vai colocar as câmeras, vai fazer uma taxa extra para colocar as câmeras. Aí a gente faz um fundo de reserva. Né? Esse fundo de reserva é um investimento para proprietários, onde está agregando valor para o condomínio e agregando valor agrega para o bem do proprietário. Então, por isso é ele que tem que arcar com essas taxas. Eu tenho a dúvida aqui também do Igor. Ele está dizendo aqui que está tendo problemas lá no condomínio. Tem gente lavando o carro na garagem com água do condomínio que todo mundo paga. Mas ele está dizendo que não estão inscritos em lugar nenhum, que não pode. Aí ele está querendo saber o que dá para fazer nesse caso. Pessoal, isso aí é o bom senso, né? Porque se a água todo mundo está pagando, né? Ela está ali na área comum de todo mundo. Se você está utilizando ela, não é só você quem vai pagar. Então, você coloca aí,
tem que pensar, né, coloca na cabeça, se eu me permito lavar, e você mora em um condomínio, que seja pequeno, de 6, 8 unidades, se 8 pessoas começarem a lavar o carro sem regra, né, e virar uma coisa que não vai ter uma regra, uma rotina, né, uma permissão, uma discussão, vai gerar briga, vai gerar transtornos aí para vocês, e um lugar que era para você ir para sua casa descansar, né, e gerar uma coisa para relaxar, você vai ter alguns problemas aí no seu condomínio. Vale o bom senso e a conversa e o diálogo, né? Uma vez por semana, né? É a primeira pergunta, é o nosso desafio, né? É buscar o bom senso, porque aí tem uma pessoa que está sofrendo com um problema e a gente tem que, né, abordar outra pessoa lá para a gente chegar num consenso para resolver para ambas as partes ficar satisfatórios, mas, né, nem sempre o bom senso prevalece, aí a gente tem que colocar aí as regras em vigor. Essa é a participação do Túlio Coutinho da Hack Gestão, viu? Muito... Hã? Ah, tá. É porque o Ian tá me chamando a atenção aqui para outra coisa. Tem estúdio móvel da Minas FM daqui a pouquinho, lá da Mangueiras Brasil. É o que o Ian tá chamando minha atenção aqui. Vou anunciar, pode ficar tranquilo, porque a equipe técnica tá lá se preparando para poder fazer o estúdio móvel com muito carinho para você. Mas antes, vamos despedir aqui do Túlio, né? Muito obrigado, Túlio, pela presença. Túlio Coutinho da Hack Gestão, né? Trazendo sempre essa proposta de esclarecer dúvidas de toda a população. Prazer te receber aqui. Prazer mais uma vez. Flaviano, só deixar um recado aqui. Esse mês agora de junho a gente está fazendo 5 anos, né? E a gente sempre comemora de um jeito para alguma ação, né? Então, o ano passado foi com a ação da Rádio Nova lá com a gente, e esse ano a gente está fazendo um torneio de beach tênis, que vai ser no dia 21, 22 e 23 de junho. Então, você que pratica, você que gosta, vai lá prestigiar, que vai ser muito bacana. Vai lá no nosso Instagram, que tem todas as informações, @hackgestão. Beleza? Todo mundo convidado. Se você não joga, vai lá que o clima é ótimo. Que legal, viu? Parabéns, viu, Túlio, pelo trabalho que vocês realizam. Sucesso também nesse torneio festivo que celebra essa data tão importante. Muito obrigado e a gente agradece aqui o espaço novamente. Eu que agradeço a sua presença e eu reforço aqui que a entrevista na íntegra, ela fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque serve também aí de orientação para outras pessoas. É só entrar lá no portal sistemampa.com.br. Toda semana fica disponível para você, né, essa informação lá no portal sistemampa.com.br. Como eu disse agora há pouco,